Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal Desperte a sua aprovação, que auxilia mulheres a atingir os seus objetivos. Mais um dia com a leitura do livro A Tríade do Tempo, lembrando a todas que eu estou passando as minhas impressões sobre o livro. Leio alguns parágrafos do autor, mas passo as minhas impressões sobre o livro. Bom, hoje nós vamos falar sobre as ferramentas da tecnologia. Vou ler alguns trechinhos aqui do livro e vou passar para vocês como eu estou fazendo, tá? Então ele fala aqui no uso da tecnologia como um acessório e ele fala que existe uma onda de jovens na casa dos seus 20 e poucos anos que está abolindo a tecnologia e usando diários, meios físicos, numa pegada minimalista. Ele diz que não é contra essa opção, mas que ele é a favor se for uma ferramenta que tiver uma metodologia eficiente e traga resultados para aquele usuário, né? Ele fala também que no início ele usava um planner totalmente físico e hoje ele é 100% digital. Mas ele recomenda que se utilize sistemas mistos, porque ele fala assim, ó: o segredo da boa administração da vida é centralizar tudo o que tem para ser feito em uma única ferramenta. Mas como o mundo é distribuído e você está em muitos lugares, nem sempre tem a sua agenda por perto. Então é interessante esta constatação dele, porque se você coloca tudo numa agenda e esquece da agenda, você acaba prejudicando o seu desenvolvimento naquele dia, porque você tem que lembrar tudo que você precisava fazer. Aí ele lembra aqui que o celular está presente com você o tempo todo. Então, o celular acaba sendo sempre uma boa alternativa. Então, ele propõe um sistema misto, que é um modelo distribuído. O modelo distribuído que proponho é que você possa distribuir a sua informação, mas estar com ela centralizada quando precisar. Você pode, por exemplo, ter suas tarefas em um aplicativo. Aí ele cita aqui vários, e o Todoist, que eu conheço. Suas informações em seu caderno, ou em software como o Evernote, ou algum aplicativo do celular, que seja caderno. Sua agenda no sistema de agenda do celular, como o Google. Então, ele fala nessa distribuição. Eu utilizo esse método de distribuição, eu vou mostrar para vocês como. Tá? Aí depois ele fala sobre as estatísticas, mas essa parte aqui ele reitera sempre que a metodologia deve ser aplicável na ferramenta que o usuário tiver maior facilidade, seja papel, agenda, planner, software, aplicativo, quadro branco, post-it e etc. Então ele deixa o leitor livre para se programar como melhor entender, mas ele diz que o centro de distribuição é a melhor forma possível. Então eu anotei aqui para vocês como que eu tenho me organizado. Como eu disse no vídeo anterior, eu utilizo aquele planner que eu montei, é o que eu estou utilizando no momento. Por que no momento? O planner, vocês vão ver que ele nunca vai ser fixo. Você vai utilizar por um tempo e vai passar um tempo e você vai ver que tem que melhorar aquele produto. Não tem problema, não é que a ferramenta não está mais tendo sucesso, ela tem sucesso, só que no seu momento de vida você precisa de mais situações descritas ali para se organizar melhor. Então, se tiver que mudar, se vocês quiserem o planner e adaptar a agenda de vocês ao estilo de vocês, está tudo bem, não precisa ser uma situação enfaixada que você não pode mexer. Sempre é como o autor disse, o que funcionar para você está tudo bem. Então, como que eu tenho feito hoje? Eu utilizo aquele planner que eu mostrei para vocês. Tem vezes que eu imprimo o planner e vou preenchendo ali. Tem vezes que eu prefiro o caderno, que são momentos que eu preciso escrever mais. Eu gosto muito de fazer a terapia pela escrita. Então, eu gosto muito de escrever as minhas tarefas quando eu estou em determinados momentos de planejamento, reorganização, porque eu acabo tendo mais criatividade quando eu escrevo as coisas do que quando eu só
marco. Mas isso é meu. Vocês têm que ver o que é mais prático e o que funciona melhor para vocês. A agenda Google. Como que eu uso a agenda do Google? Eu uso essa agenda para definir os blocos. Até ali no planner vocês veem que eu defino o meu dia com blocos. Então eu aprendi a programar a minha vida em blocos. Bloco da manhã, bloco da tarde, bloco do final da tarde, bloco da noite, do encerramento. Claro que ali naquele planner eu coloquei de maneira mais simples, mas no meu Google Agenda eu tenho os blocos bem definidos. Então eu sempre, isso é trabalho, então vou encaixar no bloco trabalho. Isso é estudo, vou encaixar no bloco estudo. Com o tempo, com os vídeos, vocês vão aprendendo como fazer. Eu uso também o alarme no celular para os compromissos. Por exemplo, eu tenho um médico para ir, que é um compromisso que você não vai ter sempre, a não ser que seja um tratamento, né? Mas você agendou uma consulta médica, eu utilizo o alarme do celular para lembrar. Naquele dia, com 1 hora de antecedência, o alarme vai me lembrar, tá? Então, para esses compromissos que são eventuais, eles estão no alarme do celular. Alarme da Alexa, eu tenho uma Alexa em casa, porém não tenho no trabalho. Então a Alexa, ela serve para agendar aqueles compromissos recorrentes e que eu sei que eu vou estar em casa naquele momento para receber o alarme. Então eu coloco ali, para a gente não esquecer das nossas tarefas semanais que são recorrentes. Não é porque você vai esquecer da tarefa, às vezes você está num momento um pouco mais atrapalhada e acaba esquecendo. Por exemplo, quinta-feira eu tenho ginástica tal hora e aí eu esqueço que aquele dia é uma quinta-feira. Então a Alexa vai lembrar. Por quê? Porque você fez várias atividades durante o dia e acabou se atrapalhando. Também eu uso muito bloco de notas no celular. Para que eu uso? Para o depósito externo. Eu acho que eu já falei em algum vídeo, mas o depósito externo ele deve ser muito utilizado para vocês. Toda vez que vem algum compromisso, alguma coisa na sua mente que vai ficar ali até você fazer, você coloca no bloco externo, que é o depósito externo, na verdade. Bloco de notas do celular que eu utilizo como depósito externo. Então você vai colocar aquela tarefa no depósito externo. Por quê? Porque o seu cérebro vai tirar aquela tarefa da sua mente porque ela já sabe que está anotado. Depois, quando você for organizar a sua agenda, você vai olhar sempre o seu depósito externo para organizar a agenda. Também eu uso muito o bloco de notas do celular quando eu estou ouvindo livros ou ouvindo algum curso de leitura de livros. Eu uso porque eu utilizo os momentos de trabalho manual para fazer para ouvir esses livros. Então eu estou lá, por exemplo, vou arrumar o guarda-roupa, eu estou ouvindo um livro e aí eu tenho algum insight, alguma coisa, eu vou lá e coloco no meu bloco de notas que está no celular. Então eu tenho vários livros no meu bloco de notas do celular que eu vou ouvindo e vou colocando as informações importantes ali. Claro que depois eu passo para o meu caderno de leituras, mas como ele não vai estar ali naquele momento, é mais fácil fazer esse transporte para o celular. Outra coisa que eu utilizo também é o post-it. Como que eu utilizo o post-it? Na minha casa, né, no meu quarto, porque é uma coisa pessoal minha, eu tenho os post-its todos colados, tá? Como se fosse um painel. O que tem nesses post-its? A organização geral. Por exemplo, os meus projetos, quando que eu quero executar esses projetos, o dia que eu defino para esses projetos, as minhas rotinas de tarefas domésticas, como eu quero executar aquelas tarefas, alimentação, como que eu quero que seja a minha alimentação. Então, a definição geral da minha vida, ela vai nos post-its. Por quê? Quando eu vou organizar a minha agenda semanal, eu vou lá e percebo, olha, eu tenho que melhorar isso na minha alimentação. Eu tenho que, essa semana é a semana do quarto, no quarto eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Então, ali naqueles post-its, eles já tem como se fosse uma rota de tudo que eu preciso.
Então, esses post-its ficam em forma de painel, você pode ter um painel também, né? Mas eu prefiro post-it porque eu vou colando, porque eu mudei de rota, eu tiro aquele post-it e coloco outro, então eu tô sempre revisando esses post-its. Também isso é uma maneira bem legal de vocês organizarem. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma folha para mostrar para vocês, né? Aí eu coloco um post-it do lado do outro, assim, ó. Aí eu boto aqui casa, aqui projetos, aqui alimentação, atividade física, cursos que eu tenho, que eu comprei e que eu preciso terminar, que dias da semana eu pretendo fazer. Então, tá tudo ali nos post-its, né? Eu coloco no roupeiro. Você pode colocar em qualquer lugar que você ache melhor e que você veja todos os dias, tá bem? Então, esse vídeo era sobre isso, sobre essa parte do livro, com as minhas impressões e como que eu estou me organizando no momento. Então, era isso. Um beijinho a todas. Tchau, tchau.